A história tem início em uma era antiga, quando Deus criou tanto os humanos quanto as bruxas. A elas foi concedida uma parcela de seu poder, com a missão de proteger e guiar os humanos, frágeis diante das ameaças daquele mundo. Durante muito tempo, elas cumpriram esse dever com devoção, mantendo o juramento de servir e orientar. Mas o tempo mudou, e no Império de Rédia, onde antes havia respeito e confiança, restaram apenas medo e violência. Agora, as bruxas são perseguidas, humilhadas e até enforcadas como sacrifícios por aqueles que um dia defenderam. É nesse cenário que conhecemos Adonis, um garoto humano que caminha ao lado de Chloe, uma poderosa bruxa do gelo. Ele é apenas um aprendiz, mas divide com ela o mesmo objetivo: fugir da perseguição e alcançar a fronteira, onde talvez consigam viver em paz. A travessia, porém, não é simples. Eles avançam pelo deserto, sob um calor sufocante, enquanto Chloe tenta se orientar pelo mapa. Exausto, Adonis insiste para que ela use magia de gelo para amenizar o calor, mas Chloe lembra que não desperdiçaria poder para isso. Para ela, magia é algo a ser usado com cautela, embora, para o garoto, magia é algo a ser usado com cautela, aquele calor pareça motivo suficiente. Adonis decide então usar um dispositivo feito por ele mesmo, semelhante a um celular. Chloe o repreende de imediato, dizendo que aquilo pode revelar sua localização, mas Adonis garante que o aparelho não pode ser rastreado. A jovem bruxa, mesmo assim, não gosta da ideia e o corrige com 2 tapinhas rápidos, lembrando o garoto de que imprudência poderia acabar com ambos. Depois de ajustar o mapa, eles retomam a caminhada. Adonis aproveita o silêncio para questionar por que precisam fugir. Chloe explica que, apesar de ser uma bruxa de alto nível, isso agora é mais um risco do que um título. Os humanos deixaram de venerar as bruxas e passaram a odiá-las. Aproximar-se de cidades humanas é praticamente pedir para ser caçada. Ela tenta deixar o assunto mais leve, dizendo que, daquele jeito, já parece mais uma ninja do que uma bruxa. Adonis sorri discretamente, e por um tempo o clima fica menos pesado. Chloe também comenta o objetivo da viagem: encontrar um local onde bruxas sejam aceitas e onde Adonis possa estudar. Ele não entende completamente o que ela espera dele, mas concorda. Prefere estudar com a própria Chloe e diz isso, o que ela interpreta do jeito errado, sugerindo que ele gosta de mulheres mais velhas. O garoto fica desconcertado, enquanto Chloe se diverte com a reação dele. Mas, enquanto a bruxa brinca, Adonis carrega pesos que não consegue expressar. Ele pensa em como ela consegue manter o sorriso mesmo depois de tudo o que perdeu, em como consegue seguir em frente quando seu povo está à beira da extinção. Nesse momento, Adonis revela um ódio crescente pelo Império de Rédia, por tudo o que fizeram as bruxas. Mas Chloe percebe seu murmúrio e pergunta se ele disse algo. Antes que ele responda, uma presença se aproxima. Soldados humanos estão vindo. Adonis se adianta, pronto para lutar, mas Chloe o impede, lembrando que ele não tem experiência suficiente. Ela então conjura sua magia. Orió, uma lança de gelo que congela os inimigos em instantes. Enquanto isso, no Império, um mensageiro relata ao Imperador que falharam em capturar Chloe. O Imperador Goid reage com violência, reafirmando sua ordem. Ele quer a bruxa, independentemente dos meios necessários. De volta ao deserto, Adonis questiona Chloe sobre não deixá-lo lutar. Irritado, ele conjura uma espada enorme, prova de que possui magia poderosa. Mas ela insiste para que pare. Ele, então, revela o verdadeiro motivo de sua frustração. Acredita que Chloe não o deixa lutar porque ele é humano, e talvez ela queira protegê-lo desse mesmo peso. Em lágrimas, ele diz que quer protegê-la. Chloe o abraça, afirmando que também deseja protegê-la. No entanto, o momento é interrompido quando um dos dispositivos dos perseguidores ativa um mecanismo de rastreamento. Uma luz verde surge da areia, revelando que os inimigos conseguiram algo surpreendente: teletransporte de longa distância, algo além até do alcance das bruxas. Em poucos segundos, Adonis e Chloe são transportados para a praça central do Império de Rédia. Lá, o imperador faz um discurso celebrando o avanço da tecnologia humana, afirmando que finalmente podem moldar o mundo sem depender da magia, e que, por isso, chegou a hora de exterminar todas as bruxas. O povo aplaude, apoiando sua decisão. Quando a luz do teletransporte se dissipa, Adonis e Chloe aparecem diante de todos. A bruxa tenta atacar, mas guardas a impedem. O imperador, então, comenta com desprezo o fato de Chloe ter criado uma criança humana, considerando aquilo repulsivo. A bruxa, furiosa, exige que libertem Adonis.
Ela prepara seu feitiço supremo, o Feitiço Zero, avisando que não queria lutar contra humanos porque isso destruiria qualquer chance de Adonis ter um futuro. Mas a situação já passou dos limites. Porém, assim que conjura seu poder, a magia se desfaz. O Imperador revela que agora possui ciência capaz de inverter magias de alto nível. Então, um enorme dispositivo é ativado, o Sdan II, um supressor de fótons mágico capaz de anular completamente o poder das bruxas. A barreira que suprimia magia se espalhou pela praça como uma névoa invisível, drenando qualquer resquício de poder das bruxas ali presentes. Assim que a aura desapareceu, um sorriso de satisfação surgiu no rosto dos humanos reunidos. Para eles, aquilo era sinal de vitória, de domínio, de controle absoluto. No centro do caos, Adonis riscava freneticamente o chão com os dedos trêmulos, tentando reconstruir fórmulas que não respondiam. Os símbolos se apagavam como poeira. O garoto entendia, pouco a pouco, que nada funcionaria ali. Quando o rei, ou melhor, o imperador, anunciou que chegara a hora de entregar o mundo aos humanos, aproximou-se de Chloe com uma calma cruel. Diante da plateia, expôs a vulnerabilidade dela, reforçando a ideia de que uma bruxa sem magia não passava de alguém comum, alguém que podia ser humilhado e descartado sem remorso. As pessoas em volta registraram tudo com seus celulares, rindo, ridicularizando, tratando a cena como um espetáculo público. Adonis, ainda pequeno demais para compreender a profundidade da crueldade humana, sentiu a dor subindo como um fogo interno. Ele se desencilhou dos guardas com movimentos desesperados e correu na direção de Chloe, prometendo a si mesmo que a ajudaria, mesmo que não soubesse como. O imperador observou aquela corrida infantil com desdém. Para ele, a visão de uma criança se atrevendo a interferir era uma afronta. E sem hesitar, ordenou que o menino fosse morto também. Foi então que Chloe entrou em pânico. Ela caiu de joelhos, implorando que o imperador poupasse Adonis. Explicou que ele não tinha culpa de nada, que havia sido arrastado para seu mundo desde bebê, que o havia criado por compaixão, e que, se precisasse entregar algo em troca, entregaria a própria vida. Mas nenhuma súplica foi suficiente para mover os soldados. Adonis continuava tentando desenhar sigilos no chão, murmurando que encontraria um modo de salvá-la, mesmo que precisasse derrubar todos ali. A magia, porém, permanecia morta naquele lugar. Quando o soldado Goya ergueu sua arma contra Chloe, ela apenas fechou os olhos. Já sabia que seu destino estava selado. Ao redor, os flashes continuavam, acompanhados de risos, insultos e comentários sobre a queda das bruxas. Adonis gritava, implorava, mas era como se sua voz fosse engolida pela multidão. Chloe abriu os olhos uma última vez e buscou o rosto do garoto. Havia ali um misto de carinho, tristeza e resignação. Ela agradeceu por tudo que haviam vivido. Ele se lembrava do frio das ruas, dos dias sem comer e de como ela o havia encontrado, embalado em trapos, e o acolhido sem exigir nada em troca. Chloe dizia que havia sido feliz por tê-lo conhecido. Quando ela começou a pronunciar suas últimas palavras, um disparo interrompeu sua voz. O filho do imperador atirou sem hesitação. Outros soldados seguiram, transformando o corpo dela em alvo. O som dos tiros abafou o grito do menino, e a multidão vibrou como se assistisse a um show. As memórias de Chloe, viagens, risadas, noites ao redor da fogueira, momentos de silêncio confortante, se dissolveram enquanto ela caía. Adonis chorava sem som. Os aplausos o engoliam enquanto ele assistia, atônito, ao carrasco levantar o machado e separar a cabeça de sua professora diante das câmeras e da celebração coletiva. O imperador ergueu o corpo decapitado como se fosse um troféu. Então, como um sussurro distante, surgiram palavras que pareciam vir do próprio destino. Se bruxas e humanos não encontrassem equilíbrio, a escuridão tomaria o mundo. A câmera focou no rosto de Adonis, uma criança quebrada, consumida por ódio e perda. 10 anos se passaram. No Império Rédia, dentro do campo de treinamento Mayhem, a realidade era outra, porém igualmente cruel. Numa sala pequena e abafada, dezenas de garotas permaneciam acorrentadas, vestidas com trapos que lembravam uniformes de servos. Entre elas, Doroca, uma jovem de cabelos rosados, segurava 2 prisioneiras que brigavam por um pedaço de pão. Ela ofereceu parte do seu, tentando evitar mais confusão. Uma delas aceitou e saiu sem agradecer. Ana, sua amiga de cabelos azuis, observou a situação com preocupação. Doroca já havia entregue seu outro pedaço, mas insistia que ainda tinha energia.
Ana dizia que ela era boa demais para aquele lugar, e enquanto falava, lembrava das promessas do Império, um futuro pacífico, próspero e livre, assim que as bruxas fossem eliminadas. Nada daquilo havia se concretizado. Uma das garotas começou a chorar, vencida pela fome e pelo desespero. Para distraí-la, Ana tirou de algum canto 2 pequenos bonecos improvisados, representando um cavaleiro e uma dama. Brincou dizendo que tinham sido capturados porque seu reino havia sido derrotado pelo Império, mas que ela mesma os salvaria. As duas acabaram rindo baixinho. A calmaria durou pouco. Um soldado invadiu a cela chamando pelo número 2. As prisioneiras trocaram olhares tensos. As últimas que haviam sido levadas nunca voltaram. Ana ficou pálida. Ela era a prisioneira 218 que o guarda procurava. Doroca percebeu e, sem hesitar, disse que o número procurado era o dela. A amiga protestou, mas não conseguiu detê-la. Doroca caminhou sozinha para fora da cela. Ela foi levada a uma sala com atmosfera estranha, quase clínica. O chefe da guarda, um homem arrogante e desagradável, a observou com olhos avaliadores. Comentou que ela era jovem e saudável e exigiu que retirasse a roupa para inspeção. Doroca ficou imóvel, mas ele afirmou que tudo ali era mantido pelos impostos do povo e que ela deveria retribuir. Atrás dela, corpos de outras prisioneiras estavam empilhados, revelando o destino das desaparecidas. Quando ela recuou assustada, o homem explicou que o progresso alcançado desde a expansão J havia sido possível graças ao extermínio das bruxas, e que todos deviam ao Império sua obediência. Ele puxou a coleira da garota e tirou uma foto para leiloá-la, mas Doroca reagiu, mordendo sua mão e fugindo com o celular dele. O chefe gritou ordens para que a capturassem. Correndo pelos corredores, Doroca tentou usar o celular para libertar as prisioneiras, mas o comando dependia de reconhecimento de voz. Desesperada, ela imitou a voz do guarda e, surpreendentemente, funcionou. As celas se abriram e todas correram em direção à liberdade. Doroca, porém, chegou a um conjunto de portas metálicas que também foram liberadas. Sem querer, ativou a abertura de um enorme sarcófago de ferro no centro da sala. Guardas a alcançaram e a derrubaram no chão. Mas nenhum deles conseguia impedir que o sarcófago se abrisse. As travas se soltaram uma a uma até revelar alguém lá dentro. Um humano amarrado, respirando lenta e profundamente, como se estivesse preso há anos. Era Adonis. O garoto que perdera tudo diante do Império agora emergia de seu confinamento. E a chama queimar em seus olhos deixava claro, ele não havia esquecido. Era o início de sua vingança. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para mais.